Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E aí? Respira, relaxa, que é só segunda-feira. A semana tá só começando e vai ficar ainda melhor com o nosso Bem Viver, tá? Hoje é dia 28 de abril de 2025 e a gente te acolhe nesse nosso cantinho de paz e conexão com o que realmente importa. A nossa frequência é feita para ecoar direitos, espalhar saberes, juntar sotaques e compartilhar saúde. Na edição de hoje, por exemplo, vamos destacar um dos biomas brasileiros com sua importante fauna e flora. Atenção ao calendário, minha gente! É que hoje celebramos o Dia Nacional da Caatinga e nada melhor do que falar de suas riquezas e belezas naturais, né? Mas não vamos ficar só nisso não, tá? Alguns exemplos da pauta são defesa da Amazônia, luta contra os agrotóxicos, saúde e literatura antirracista. Então, bora nessa, eu sou o Daniel Lamir e sempre estou muito bem acompanhado aqui com toda a equipe do Brasil de Fato. E nesse grupão dizemos, vem com a gente para saber o que é manchete nesta segunda. CPT aponta que agrotóxicos são usados como armas químicas em conflitos fundiários e atingiram mais de 17 mil famílias em 2024. Desmatamento na Amazônia cresce e Instituto alerta para a necessidade de fiscalização em áreas críticas. Conversa Bem Viver traz uma prosa com especialistas sobre o bioma Caatinga. SUS deve ter política para a saúde quilombola ainda neste ano. A Culpa é do Diabo. Livro de Carolina Rocha denuncia racismo religioso e resistência dos povos de terreiro. Simbora para mais, esse é só o começo do nosso Bem Viver completão, que a gente confere tudinho agora mesmo. Programa Bem Viver. Os agrotóxicos foram utilizados como arma química durante a Segunda Guerra Mundial. E essa é uma informação que deveria ser até mais destacada nos nossos livros de história, né? Até porque há muito a se discutir sobre o assunto nos dias de hoje e entender sua origem é fundamental. E não se trata apenas dos velhos e sempre importantes debates sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente. Esse é um dos vários pontos, em que os agrotóxicos apresentam problemas para a gente, mas vale destacar que não são os únicos. E quando a gente lembra essa origem dos venenos agrícolas, fica mais fácil compreender uma importante questão nos dias atuais. É que as atrocidades nas estratégias de guerra há quase um século, até certo ponto, se repetem hoje em dia, tá? É que depois de serem usados nos ataques entre as nações, os agrotóxicos hoje ainda funcionam como armas químicas, dessa vez em outra dimensão de guerra, a da violência contra povos e comunidades nos conflitos agrários. Vamos permanecer destacando aqui no Bem Viver o relatório apresentado pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, na semana passada. O documento sobre conflitos agrários em 2024 traz detalhes sobre o uso dos agrotóxicos também nesse sentido de guerra. Essa é uma realidade preocupante que tem aumentado ano a ano. Os detalhes agora com Douglas Matos. O relatório anual da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, sobre conflitos no campo, revelou uma situação assustadora. Existe uma guerra química em curso no Brasil. E os alvos são quilombolas, camponeses, assentados da reforma agrária e indígenas. Somente em 2024, mais de 17 mil famílias brasileiras foram vítimas desse crime. São apontados como grandes responsáveis os agronegociantes invasores interessados em expandir as suas fronteiras agrícolas. Ao todo, foram 276 ocorrências do tipo, envolvendo mais de 17 mil famílias em cerca de 3 milhões e 300 mil hectares. Esses números representam um aumento de 763% nos casos de conflitos e 582% na quantidade de famílias atingidas pela guerra química em
relação a 2023. Naquele ano, houve 32 conflitos e cerca de 2.500 famílias vítimas de intoxicação por agrotóxicos. Para a pesquisadora e pós-doutora em Geografia Humana Larissa Bombardi, essa prática é uma manifestação do chamado colonialismo químico, que perpetua a violência e a desigualdade no campo no país. Durante o colonialismo clássico, os povos originários eles foram expulsos com violência para dar lugar às monoculturas. Então, esse processo foi o processo pelo meio do qual os nossos países, os países latino-americanos, se consolidaram como países. Então, esse conflito, essa aniquilação, ela foi a forma com que o latifúndio se impôs no Brasil e em outros países. Então, o que acontece hoje é que, além da violência física, que ela persiste, o relatório da Comissão Pastoral da Terra está aí para mostrar isso, essa violência física persiste, mas agora tem essa modalidade que é a violência química. A pesquisadora critica também a falta de fiscalização e a lentidão das autoridades brasileiras em proibir pesticidas perigosos no país. Na União Europeia, a pulverização aérea é proibida, já passou da hora de proibir. Obviamente que a nossa legislação prevê fiscalização para isso e o que a gente vê é que essas fiscalizações realmente não acontecem. Não há nem fiscais suficientes para fiscalizar. Para Larissa Bombardi, não há como dissociar o problema do modelo agrícola predominante no Brasil. A gente está falando de um modelo de agricultura que não atende o interesse da população brasileira como um todo. Na verdade, a gente viu diminuir o número de postos de trabalho no campo de forma muito significativa nos últimos 10 anos. A propriedade da terra concentrou, o desmatamento aumentou, a produção de alimentos para consumo cotidiano diminuiu. Segundo o artigo publicado pela Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida no relatório anual da CPT, nem mesmo as crianças estão a salvo da guerra química provocada pelo agronegócio. O texto relata casos de pulverização de veneno próximo a escolas. Josean Vieira, conhecido como Jota, é técnico agrícola do Ministério do Desenvolvimento Agrário na região e tem organizado as diversas denúncias de atividades irregulares envolvendo essa pulverização de químicos por lá. Ele conta que a situação tem desmotivado os agricultores a produzirem orgânicos. É um prejuízo não só financeiro, mas também, no caso do vizinho dele, por exemplo, Sudanta, ele desistiu, ele desanimou e falou que não vai mais produzir. Ainda segundo Jota, há um esforço para criar um procedimento de denúncia para garantir que os crimes não fiquem impunes. A gente quer criar um procedimento de denúncia e também de poder analisar e ter uma prova. Se eles tivessem condições de provar que foram contaminados, eles poderiam até pedir indenização para a pessoa que causou problema para eles. Ainda que a situação atinja dezenas de agricultores, o técnico do Ministério do Desenvolvimento Agrário garante que há um estrito controle sobre os alimentos que atualmente são comercializados nas feiras de orgânicos da região, que são comprovadamente livres de contaminantes. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes em Brasília. Locução, Douglas Matos. Vale lembrar que essa arma química é contra toda a população, tá? Óbvio que os povos e comunidades sofrem muito mais por serem vítimas diretas desses ataques. Mas, por exemplo, quem vive em uma grande metrópole também vai sofrer em alguma dimensão com esse cenário. É uma dimensão silenciosa e que também deve ser reconhecida porque atinge a saúde de todas as pessoas. Aliás, os agrotóxicos estão presentes cada vez mais em lugares que nem imaginamos pouco tempo atrás, né? No campo e na cidade, ele aparece nos alimentos, na água, no ar, na chuva e até dentro do nosso corpo. Quer dizer, uma destruição de toda a natureza, incluindo cada um e cada uma de nós. E o desmatamento na Amazônia, hein? Cresceu nos últimos meses. A constatação é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON. A organização alerta para a necessidade de fiscalização em áreas críticas. No mês de março, o estado do Mato Grosso liderou a devastação.
Os detalhes agora com Douglas Matos. As áreas desmatadas na Amazônia cresceram em 18% entre agosto de 2024 e março de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram derrubados 229 mil hectares de floresta, uma área maior do que Palmas, a capital do Tocantins. Os dados foram divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. O desmatamento no período chuvoso, como o mês de março, é um alerta para o reforço das ações de fiscalização e preparo para a estação seca. Segundo o IMAZON, é um aviso para que as ações de fiscalização nas áreas críticas sejam intensificadas antes que inicie o período seco, chamado verão amazônico. Nessa época, as áreas desmatadas costumam ser maiores. Em março, 13 estados concentraram 80% do desmatamento registrado na Amazônia. Mato Grosso, que lidera a devastação, Amazonas no segundo lugar e, na sequência, o Pará. Quem detalha é a pesquisadora do IMAZON, Larissa Amorim. Quando olhamos para os 10 municípios que mais desmataram, 6 deles estão localizados no estado do Mato Grosso, que foi o que mais desmatou no mês. Em relação aos assentamentos, 4 dos 10 assentamentos que mais desmataram estão localizados no estado do Amazonas, que foi o segundo que mais desmatou. 4 das 10 unidades de conservação que mais desmataram estão localizadas no Pará, que foi o terceiro que mais desmatou neste mês. E em relação às terras indígenas, apenas 5 apresentaram ocorrência de desmatamento. Destas 5, 4 estão localizadas totalmente ou parcialmente dentro do estado de Roraima, que foi o quarto que apresentou a maior devastação neste mês. Apesar do aumento, a pesquisadora do IMAZON ressalta que a devastação é quase 60% menor do que a registrada entre agosto de 2020 e março de 2021, quando o Instituto registrou o recorde de desmatamento desde o início das análises, com mais de 500 mil de hectares de floresta derrubada. Larissa Amorim avalia que medidas eficazes de combate ao desmatamento ainda podem garantir o fechamento do período em agosto com queda. De acordo com ela, inclusive, a situação poderia até ser pior caso os mecanismos de fiscalização não tivessem sido fortalecidos. Para continuarmos combatendo os distúrbios que ainda estão ocorrendo na nossa floresta, é necessário intensificar ainda mais essas ações de combate e controle do desmatamento e focar principalmente nas regiões mais pressionadas em relação ao desmatamento e à degradação, para tentar cada vez mais frear essa devastação que ocorre no nosso território. O IMAZON realiza o monitoramento do bioma amazônico desde 2008. A análise indica que 79% no período mais recente esteve concentrado em áreas privadas, como fazendas. O restante foi registrado em assentamentos, 16%, unidades de conservação, 5% e terras indígenas, com apenas 1% da área desmatada. A unidade de conservação mais consumida no período foi a Área de Proteção Ambiental, a APA, do Tapajós, que fica no Pará, entre os municípios de Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso e Trairão. Bastante impactada pelo garimpo, a APA teve uma área desmatada equivalente a 700 campos de futebol. Em nota enviada ao Brasil de Fato, o governo afirmou que os dados oficiais para o monitoramento dos alertas de desmatamento em tempo real e da degradação das florestas são fornecidos pelo sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E de acordo com eles, de agosto de 2024 a março de 2025, houve queda de 9,7% nas áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia, em relação ao período de agosto de 2023 até março de 2024. Por fim, o governo afirma que, por outro lado, de dezembro do ano passado até março deste ano, o DETER-INPE identificou uma redução de 69% na degradação florestal da Amazônia, se comparado ao período de dezembro de 2023 a março do ano passado. Ainda segundo o texto, essa queda expressiva comprova que a escalada anterior resultou principalmente dos incêndios atípicos ocorridos de agosto a novembro de 2024. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos.
Bom, cada bioma no país precisa de cuidado e atenção como se fosse uma parte do nosso corpo humano, né? Não podemos perder e nem desintegrar nenhum deles, já que cada um possui sua importância singular. E especialmente neste 28 de abril, destacamos ainda mais um deles, a Caatinga, celebrada nesta segunda com o Dia Nacional. Esse é o único bioma exclusivamente brasileiro e está localizado no nordeste do país, abrigando um clima semiárido. Já já a gente traz uma entrevista sobre o assunto, mas antes tem recadinho importante por aqui. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Ei, vem cá! É hora do nosso recadinho do coração aqui no Bem Viver. Presta atenção, tá? Porque eu tenho aqui comigo um bilhete sonoro que vem cheio de carinho. E ele é de toda a equipe do Brasil de Fato para você que tá aí com a gente nessa nossa caminhada. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua força para continuar fazendo o nosso jornalismo sério e de confiança. Tudo com aquele olhar popular que você já conhece, confia e valoriza. Nosso compromisso é com a verdade, com os povos e com o mundo. Então, com você. E olha só, de um jeito simples, você pode nos ajudar e fazer toda a diferença. É só entrar no nosso site Apoia-se, a plataforma onde dá para contribuir com o valor que couber no seu bolso. Chega mais nessa parceria para combater a desinformação e construir um futuro mais justo para todo mundo. Topa? Então vem com a gente, é só acessar apoia.se/Brasil de Fato. E ó, o link também está na descrição desse episódio aí na sua plataforma de podcast favorita. Tamo contando contigo, tá? E agora vamos com o nosso Conversa Bem Viver. E como já anunciamos por aqui, o papo da vez é sobre o Dia Nacional da Caatinga. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Olha, nós aqui no Brasil temos muitos motivos para se orgulhar de ser brasileiro, né? Somos os únicos pentacampeões mundiais no futebol, temos um dos maiores litorais do mundo, sem falar de ser o berço do samba, do carnaval, enfim, motivos não faltam. Mas olha, tem uma razão em especial que deveria mexer com nossos corações, mexer com a nossa emoção, que talvez não tenha o devido valor pela população. É porque o Brasil tem um bioma exclusivamente nosso, só no Brasil existe, e a gente está falando da Caatinga. E olha só que bacana, hoje é aniversário dela, digamos assim. Hoje é o Dia Nacional da Caatinga, dia 28 de abril, desse bioma que abrange 9 estados do país, basicamente toda a região nordeste, com exceção do Maranhão, mas digamos que para compensar, o norte de Minas Gerais também tem um pedacinho da Caatinga. Então, para comemorar, digamos assim, esse aniversário, quem conversa bem ver hoje é o diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Alexandre Pires. Alexandre, muito obrigado por ter separado um tempinho para poder falar com a gente aqui no Brasil de Fato, ainda mais nessa data tão especial. Ô Lucas, eu que agradeço a você e agradeço a todos os ouvintes aí do Brasil de Fato. É uma alegria também estar aqui e falar sobre a Caatinga, eu como catingueiro, né? Sou lá da região do Sertão do Pajeú pernambucano, no meio da Caatinga, e eu acho que temos muito o que celebrar, obviamente com muitas preocupações, mas muito o que celebrar desse bioma. Salve o Pajeú, terra de poetas. Imagino que o senhor vai trazer algum poema no final do programa aí para falar com a gente, porque a gente sabe que quem nasce de lá, seja pela agricultura ou pela água, vem com esse dom aí. A gente já falou sobre isso numa edição anterior, mas não quero constranger o senhor, tá tudo bem, não precisa fazer essa pressão, não. Mas, Alexandre, falando sério, eu fiz já uma rápida introdução, mas agora sim, falando com propriedade, com um catingueiro, queria que o senhor apresentasse um pouquinho mais a Caatinga pra gente e explicasse por que que a gente pode dizer que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro? O que que ela tem que não tem em nenhum outro lugar no mundo? Então, Lucas, sim, eu acho que você já fez um panorama geral. É importante a gente falar da Caatinga, né, como esse bioma exclusivamente brasileiro. Quando a gente está falando de exclusividade, é porque tem determinadas espécies de plantas e de animais dentro de um arranjo, de uma composição de ambiente, solo, disponibilidade hídrica que só existe no Brasil.
nenhum outro lugar do mundo existe essa formação de ambiente natural, e, obviamente, com toda a riqueza cultural, com toda a riqueza de povos, né? A diversidade de povos que tem a Caatinga. Então, quando a gente está falando dessa exclusividade, ó, pela perspectiva ecológica, pela perspectiva de sistema de ambiente, a gente está dizendo que a formação da Caatinga, da forma que ela existe, na composição de plantas, de animais, de solos e tudo mais, só existe no Brasil. Isso é o que dá esse caráter de exclusividade da Caatinga. Embora às vezes a gente retire o estado do Maranhão dessa composição, o estado do Maranhão tem um ecótono, ou seja, é um lugar muito específico dentro da região do Cerrado maranhense que tem um pedaço de caatinga. Então a gente acaba incluindo o Maranhão por esse ambiente especial que a gente chama de ecótono, né, que é um ambiente mais exclusivo, cravado dentro do Cerrado Maranhense, que é também Caatinga. Então, a Caatinga, que está nesse ambiente, no Nordeste, no norte de Minas Gerais, é, é de uma riqueza, né? Uma riqueza natural e uma riqueza socioambiental bastante grande. Então, nós estamos falando de um bioma onde tem centenas de espécies de plantas, de animais, de répteis, de aves, de mamíferos. Mas a gente está falando também de um ambiente na Caatinga, e eu gosto sempre de enfatizar isso, aonde tem a segunda maior população indígena do Brasil, tá no semiárido, está nessa região da Caatinga. É também na Caatinga onde a gente concentra uma grande quantidade das comunidades de fundo e feixe de pasto, que são comunidades tradicionais que fazem um manejo próprio na gestão dos animais, com a conservação da Caatinga. É também nesse território da Caatinga que a gente tem os vaqueiros, as raizeiras, as benzedeiras, onde a gente tem extrativistas, a gente tem ribeirinhos, porque as pessoas às vezes imaginam que a Caatinga é um ambiente sem água. Na Caatinga tem muita água. A Caatinga não é só aquele ambiente que as pessoas conhecem, os grandes meios de comunicação às vezes mostram de forma mais explícita do momento seco, né, do momento de estiagem. A Caatinga também tem verde, a Caatinga também tem água. E, é, e a Caatinga, eu queria destacar um pouco isso, é o bioma brasileiro, dos 6 biomas brasileiros, é o segundo com o maior número de municípios. Ou seja, são aproximadamente 28 milhões de pessoas vivendo em 1.095 municípios. Isso é algo extremamente relevante para quando a gente pensar em ações e iniciativas que contribuam para a conservação, para a preservação e manejo desse nosso bioma. E eu acho que outra coisa marcante para mim nos dados e informações sobre a Caatinga é o fato da gente ter nesse território 1.400.000 estabelecimentos da agricultura familiar. Ou seja, dos quase 4 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar que a gente tem no Brasil, 1.400.000 estão na Caatinga. Então, isso mostra essa potência que a Caatinga tem para viver e para produzir. E eu acho que isso, às vezes, foge do conhecimento das pessoas, né? Então, de fato, é um lugar de muita riqueza, de muita potencialidade e, lamentavelmente, é um dos biomas com menos estudos, né, com menos pesquisa ainda sendo investidas nesse território. Poxa, perfeito, Alexandre. Muito importante trazer esses dados, esses números, eles impactam mesmo a gente que está em contato diário com muitos estudos, com muitas pessoas que vêm da Caatinga. Quando a gente vê essa dimensão, 28 milhões de pessoas, 1 milhão de estabelecimentos de agricultura familiar, imagina a quantidade de comida que é produzida nessa região e além dessa quantidade imensa também de povos, de culturas, de povos tradicionais, enfim, é muita coisa que a gente precisa colocar na balança para poder fazer essa constatação que orgulha tanto, né? Um bioma Sim, exclusivamente brasileiro.
Ei, Alexandre, antes da gente avançar um pouquinho, e eu quero falar bastante dos desafios que a gente tem e a sua área dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do governo federal, é justamente sobre isso, combater a desertificação, essas ameaças que estão tão à frente da Caatinga. Eu só queria te ouvir um pouquinho mais sobre um ponto que o senhor tocou e eu queria explorar, que talvez já fuja um pouquinho da sua área de pesquisa, mas você como um catingueiro acho que vai poder falar com bastante propriedade, que é da onde que vem esse mito, essa história de que a Caatinga é essa região de pouca água, árida, difícil de se viver. De onde que se construiu esse mito? Te parece que realmente é algo intencional ou a gente consegue ver algum embasamento para legitimar essa visão tão nacionalizada de que a Caatinga é um local árido, difícil de se viver? Olha, Lucas, eu acho que a gente tem vários elementos que a gente pode trazer para essa nossa roda de conversa aqui, e eu vou pontuar alguns elementos que eu acho que ajudam a gente a entender. Primeiro, o processo de colonização do Brasil enxergou. A gente começa pela região litoral, com a exploração do pau-brasil, com a exploração da cana-de-açúcar, e em determinado momento a gente tem um processo de interiorização da colonização brasileira, da colonização portuguesa sobre o Brasil. E esse processo de interiorização no período colonial brasileiro se enxergou o interior do Nordeste, que aí pega exatamente essa região semiárida que envolve a Caatinga, é, a criação bovina, a criação de gado. E, do ponto de vista conceitual, se definiu essa região longe do litoral como sertão. E o sertão, do ponto de vista semântico, ou seja, do ponto de vista conceitual, da expressão da palavra sertão, é aquele lugar distante, aquele lugar ermo, aquele lugar que é quase que não se vê. E uma das formas que os colonizadores encontraram para expandir seus territórios com a criação de gado bovino foi exatamente desconstruir o potencial existente neste território semiárido que se encontra a Caatinga. Ou seja, desterritorializar os povos indígenas, os povos originários que já viviam neste ambiente, e dizer também para aqueles que queriam chegar que não era um lugar bom, que não era um lugar com muitas dificuldades. Ao mesmo tempo, se a gente olha, então, esse processo de colonização do interior do Nordeste, aonde está a Caatinga, ele foi um processo bastante violento, porque ele, além de expulsar as populações originais, ele continuou com uma lógica, talvez não mais de escravização das populações africanas que eram trazidas para o Brasil, mas de uma lógica de trabalho semi-escravo, de um trabalho com pouca remuneração, para aqueles trabalhadores das fazendas da criação de gado. Então, o que é que isso remeteu? Isso remeteu também a uma lógica de sofrimento das populações menos, dos trabalhadores e trabalhadoras, das populações com menos condições de manutenção, de se manter, né, de ter sua própria condição de vida, porque ficavam subjugadas e dependendo dos fazendeiros e de suas famílias, né, das oligarquias que foram sendo construídas no interior do Nordeste há alguns séculos atrás. E, obviamente, o fato de se comparar a região litorânea do Brasil, com a influência do mar, da Mata Atlântica, com muita chuva, com muita abundância de água, quando se chega no interior, que se depara com o bioma Caatinga, você tem uma frequência menor e uma presença menor constante da água, né? Ou seja, a gente tem as chuvas durante um período do ano, onde os nossos rios correm água, onde a gente tem um acúmulo de água, mas tem um outro período maior, de aproximadamente 8 meses, onde a gente tem uma estiagem, ou seja, não vai chover ou vai chover muito esporadicamente. Então, essa lógica que é natural desse ambiente semiárido remeteu à construção de uma ideia de que seria um lugar com pouca prosperidade. Mas esse modelo de colonização, esse modelo de trabalho semi-escravo gerou muita miséria, gerou muita pobreza. E dentro dos ciclos econômicos do algodão, do gado, que viveu essa região do interior do Nordeste, que viveu na Caatinga,
Houve, obviamente, um crescimento populacional, mas não houve um crescimento do atendimento do Estado brasileiro para essas populações. Então, enquanto elas tinham um emprego na fazenda, muitas vezes trabalhando pela moradia e pela comida, estava tudo bem. Mas depois que elas não tinham mais esse trabalho, na medida em que o ciclo da criação de gado se encerrava, então a economia entrava em decadência, essas pessoas ficavam sem a atenção do Estado, obviamente com um processo também de concentração de terras muito grande, então a reforma agrária nunca foi feita no Brasil até hoje, e neste território muito menos. Quando você vê o ciclo do algodão também com muita prosperidade, mas também nesse mesmo modelo das grandes fazendas, das grandes propriedades, quando cai o ciclo do algodão, essas pessoas continuam nessa mesma situação, sem a atenção do Estado para poder viver com dignidade. E a imagem histórica que foi construída internamente nesse território e para fora dele era esse lugar da fome, da miséria, das pessoas sem conhecimento, das pessoas subnutridas. E essa imagem, lamentavelmente, perdura até hoje. Quando a gente já ultrapassou essa lógica, a gente já ultrapassou essa visão, ou essa perspectiva, vamos dizer assim, de se enxergar e de se mostrar para o mundo que nós somos muito mais que isso. Sim. Tu já viu que eu falo muito, né, Lucas? Não, mas a pergunta era complexa, eu coloquei numa fogueira, não tinha como responder sem fazer esse recorte histórico, passando desde os retirantes de Portinari, né, e chegando Josué de Castro. Ah, Enfim, as referências que a gente precisa perfeito. ter de como a gente constrói esse imaginário, de como a gente se alimenta, dessas referências. Alexandre, o senhor estava comentando sobre como é a forma dinâmica da chuva, principalmente dentro da região, de 8 meses mais ou menos de seca ou pouca chuva, para 4 meses aí sim de abundância. Isso está um pouco em mudança, né? Eu acho que é por aí que caminha a questão da desertificação, né? Eu quero te ouvir um pouquinho de o que que significa esse termo e qual que é o atual status da Caatinga no que se refere a esse processo de desertificação. Não, perfeito. Eu acho que essa tua pergunta é provocadora e ela ajuda a gente também a comunicar para as pessoas que estão nos escutando que, de fato, o contexto das mudanças climáticas está alterando essa lógica que a gente fala de 8 meses de estiagem e 4 meses de chuva. Né, os próprios agricultores camponeses que vivem, as comunidades tradicionais que vivem na Caatinga ou no semiárido, como a gente pode falar de forma mais ampla, já não tem tão certo essa, essa, esses períodos, né? Ou seja, por que tem mudado? Porque o aquecimento global é uma realidade. O consumo de combustíveis fósseis no Brasil e no mundo é uma realidade. E o fato da gente estar aumentando a temperatura do planeta, isso está fazendo com que a disponibilidade de água nos ambientes, da umidade nos ambientes, seja cada vez mais raro. E se a gente não tem água disponível no ambiente, aí eu estou dizendo a água, seja no solo, ou seja nas folhas das plantas, isso tudo interfere no ciclo de chuvas. Porque se a gente recordar o que que a gente estudou lá na escola primária, né? Que a água evapora das folhas, vai para a atmosfera, das folhas das plantas, vai para a atmosfera, depois se condensa, cai na forma de chuva e alimenta o rio novamente, e o rio corre para o mar evapora, e assim a gente vai montando esse ciclo chuvoso. A gente está tendo mais dificuldade nesse momento porque efetivamente eh, nós estamos tendo menos disponibilidade de água. E quando a gente tem menos disponibilidade de água no ambiente, e essa pouca disponibilidade está associada a um processo de degradação do solo, ou seja, o desmatamento, as queimadas irregulares ou constantes, com atividades muitas vezes, como a atividade da bovinocultura, num ambiente como a Caatinga, compacta o solo, o uso de agrotóxicos que danifica as moléculas e a composição do solo, o uso de água demasiada em programas, em áreas de irrigação, podem danificar esse solo.
Então, o solo degradado associado a pouca chuva está gerando a ameaça cada vez mais constante de desertificação. Nós, através do CEMADEM, né, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, atualizaram para nós os dados sobre as áreas suscetíveis à desertificação no Brasil e identificaram uma área de aproximadamente 6.000 quilômetros quadrados entre o estado da Bahia e Pernambuco, que é de clima árido. E é a primeira vez que a gente tem a identificação de uma área dentro do nosso território com clima árido. O que é que significa isso? Que está virando um deserto? Ainda não, mas significa dizer que nós estamos com muito menos água disponível do que outras áreas. Então, se nós estamos perdendo água, as plantas não vão se desenvolver se não tem água. E se a gente não tem vegetação, o nosso solo fica exposto, fica degradado e a gente perde a capacidade de produzir água, de produzir alimentos, de produzir água também, né? Porque as plantas também produzem água quando elas armazenam a água no subsolo. E a gente perde a nossa capacidade também de ter a nossa riqueza da biodiversidade disponível nesse ambiente. Nossa, Alexandre, te escutando, não me vem outra palavra à mente senão catástrofe. É isso que me parece que é o que está se desenhando se esse processo de fato avançar, porque além de uma perda de biodiversidade imensa, a gente está falando de 28 milhões de pessoas que vão ser diretamente impactadas, mas eu tenho certeza, nem preciso te perguntar, porque a gente sabe disso, que toda a população brasileira, direta ou indiretamente, também está ameaçada, porque a gente sabe que, por exemplo, toda essa produção de alimentos vai ser prejudicada, além também de recursos como a água, né, água encanada, que também pode começar a faltar na casa de brasileiros que não vivem necessariamente na zona da Caatinga, mas talvez esses recursos venham de lá. Eu até queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, mas como nosso tempo é curto, eu tenho uma última provocação, mais uma vez vou te colocar na fogueira com todo respeito, Alexandre, mas aqui é uma questão que a gente precisa ouvir, que é sobre a COP30, que acontece no Brasil, um momento de muita celebração, de conseguir trazer esse evento que debate as mudanças climáticas para dentro do Brasil, ainda mais para um lugar tão especial que é Belém do Pará, uma das capitais da Amazônia brasileira, e muito tem se falado disso, de a importância de uma COP, de uma conferência mundial acontecer no âmago do local que a gente mais precisa de atenção, e é aqui que cabe a provocação. O senhor teme que talvez se tenha muita atenção para a Amazônia, e certíssima, com muitas razões, mas talvez se perca um pouco de espaço para debater outras questões fundamentais, por exemplo, justamente sobre esse processo de desertificação na Caatinga? Está ameaçado que esse espaço de discussão esteja dentro da COP também, Alexandre? Esse é um risco. O risco da atenção ficar centrada na Amazônia é grande. Eu acho que o grande desafio, não só para nós, enquanto brasileiros, que precisa também mostrar que a atenção precisa ser partilhada para os outros biomas, porque nós somos um dos países mais biodiversos do mundo, exatamente por essa riqueza de 6 biomas que nós temos. Esse desafio também está colocado para os países de regiões de florestas secas, como nós temos a Caatinga e o Cerrado, das regiões savânicas africanas, ou seja, a atenção para a COP30 no contexto das mudanças climáticas precisa também se voltar para esses territórios desses outros biomas que não somente amazônicos. Inclusive porque eu acho que é importante a gente destacar que é exatamente nos contextos das populações que vivem em regiões semiáridas e áridas do planeta, aonde a gente tem a maior concentração de pobreza e de fome. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ecossistêmico, os biomas vivem em codependência. Porque a natureza é assim, ela é complexa e completa. A gente é que faz essa separação, Caatinga, Cerrado, Amazônia e tal. Mas se a gente não existisse, todos esses biomas estariam numa inter-relação entre eles, assim como estão ainda hoje, mas obviamente mediados por nós nesse momento, da nossa existência aqui na Terra. Esses biomas existem numa correlação, numa relação de coexistência. Então, é importante a gente entender que não adianta salvar um se descuidar dos outros, porque essa codependência diz que, na minha leitura, como biólogo, como estudioso dessa agenda ecológica,
Se a gente destrói o cerrado, a Amazônia vai sofrer, a Caatinga vai sofrer, o Pampa vai sofrer, a Mata Atlântica vai sofrer. Então, não adianta cuidar de um se a gente não cuida de todos. É preciso ter equilíbrio nessa atenção, nesse olhar para cada um desses ambientes. De toda forma, eu quero ainda, sei que o tempo já está corrido, mas eu quero dizer que ainda no tema das secas, é importante a gente perceber o que é que os noticiários e dados têm mostrado para a gente sobre as secas no Brasil nesses últimos anos. Se as pessoas prestarem atenção, há um apelo, e a gente viu no final de 2024 o que é que foi a seca na região norte do Brasil, na região amazônica, os rios secaram, né? As pessoas que transitavam em barcos andaram a pé no leito do rio. Quando a gente vê os dados sobre a situação de seca no Brasil, por incrível que pareça, isso também me chamou muita atenção, porque era que as instituições científicas estavam mostrando a seca somente na região norte, no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil. E não estavam mostrando a seca no nordeste. Então eu fui atrás dessa informação. O que é que ocorre? É que o que está acontecendo de seca nas outras regiões do Brasil é o ponto fora da curva. Porque nós, no nordeste, nessa região semiárida, já vivemos o contexto de estiagem. Então o que está acontecendo é que as outras regiões estão se aproximando da nossa realidade. Então, como lá nessas outras regiões sempre teve um regime de chuva mais regular, agora não está tendo. Só que nós, na região Nordeste, já não tínhamos, né? Ou seja, a gente sempre teve um período muito maior de seca do que de estiagem. E aí reside um aspecto que eu acho que é extremamente relevante no contexto da COP30, que é como as experiências de convivência com o semiárido, de produção agroecológica, de uso de tecnologias sociais adaptadas à região semiárida, podem contribuir e ser exemplo, cases de sucesso para essas outras regiões que não têm a experiência de viver em contextos de secas extremas, que a população do semiárido brasileiro já aprendeu um bocado de como viver assim. Aí sim, mais uma vez, o Nordeste fazendo escola para o Brasil inteiro aprender o que a gente precisa fazer para combater esses desafios que estão tão pulsantes, tão pungentes aqui nesse momento do Brasil. A gente acabou de celebrar então o Dia Nacional da Caatinga com o diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Alexandre Pires. Alexandre, muito obrigado mais uma vez por compartilhar todo esse conhecimento e viva a Caatinga! Querido, eu que agradeço. Salve a Caatinga e os seus povos. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Opa, chegou aquele momento que dá orgulho, que aquece o coração e conecta o Brasil todinho numa mesma sintonia. Sim, é a nossa hora de celebrar a rede. É você aí, sou eu aqui, somos milhares por esse nosso Brasilzão com um Bem Viver retransmitido por rádios incríveis em cada pedacinho do país. E olha, é parceria que não acaba mais, viu? São emissoras comprometidas com a informação, com a luta, com a vida. E a gente aproveita esse momento para mandar aquele abraço apertado, cheio de carinho para cada pessoa que faz essa parceria ecoar ainda mais alto todos os dias. Olha, gente, gratidão demais por estarem com a gente. E quer saber do melhor? Essa rede ainda pode crescer sim. Se você faz parte de uma rádio e quer se somar com a gente, o caminho está aberto, tá? Fácil, fácil. Entra lá no site brasildefato.com.br, vai na seção Rádio Agência e depois é só clicar em Seja Parceiro. Vem com a gente fazer parte dessa rede. E se não deu tempo de ouvir no rádio, não tem nenhum problema. O Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só procurar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou direto no site do Brasil de Fato. Assim você escuta quando e como quiser, no seu ritmo, no seu jeitinho. Porque a informação de qualidade a gente espalha como semente boa, né? Isso para colher em forma de consciência. Vamos falar sobre saúde agora e com o podcast Repórter SUS. A edição mais recente já está no ar, viu? Desde quinta-feira da semana passada.
e ela aponta que este ano de 2025 pode ser marcante para o fortalecimento da garantia de acesso à saúde pública para populações que vivem em quilombos no Brasil. É que há uma expectativa de que até o final do ano a Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola esteja concluída. Esse seria um marco para um processo histórico que tomou corpo a partir de 2023. No próximo mês, em maio, a proposta deve ser apresentada no Seminário Nacional de Saúde Quilombola. Ele será realizado entre os dias 16 e 18 em Alcântara, no Maranhão. Comunidades de todo o país enviaram sugestões e ideias para o texto em uma consulta pública que durou 45 dias. Depois, a proposta deve ser votada no Conselho Nacional de Saúde e pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. Embora as expectativas sejam positivas, a concretização do processo depende de vontade política. Matheus Brito faz parte da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Ele afirma que a pauta da saúde sempre esteve presente na luta política das populações quilombolas do Brasil. A conversa entrou no podcast Repórter SUS e a gente acompanha um trecho agora. Bom, o processo da consulta pública, ela é uma etapa fundamental para a formulação de qualquer política pública nova, né? Como essa política, a Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola, né, a PNASC-SUS, ela é a primeira política no SUS voltada à população quilombola, então é fundamental a gente cumprir a etapa da consulta pública, né? E essa é a etapa que a sociedade civil, os movimentos sociais, as organizações entram ali com um papel fundamental, muito importante para conseguir elaborar esse texto. Então, colocando as suas contribuições, etc. Então, a consulta pública ela foi realizada ao longo de 45 dias, uma dificuldade imensa que as comunidades quilombolas enfrentaram foi com o manejo da plataforma, né? Então, a plataforma, a plataforma Participa Mais Brasil, né? Você precisa logar através do gov.br. Muitas comunidades têm dificuldade de acesso à internet, então a plataforma é um pouco pesada. Fora todo o trâmite burocrático, a linguagem, a forma de se comunicar, então de fato, muitas comunidades tiveram dificuldade, né, de participar, por conta dessas barreiras tecnológicas. Fizemos uma ampla divulgação, né, então vários jornais divulgaram, veículos de imprensa, os próprios movimentos, pelo próprio WhatsApp, nos grupos das comunidades quilombolas, das associações. Conseguimos, no final das contas, 267 contribuições. Conseguimos também um movimento muito interessante que foi o seguinte: especialmente no Ceará, em Goiás, na Bahia, várias comunidades se auto-organizaram para poder participar da consulta. Então, teve comunidade que escreveu no papel e enviou a foto do papel. Teve comunidade que sentou na reunião da associação, discutiu, e na hora de colocar na consulta, uma pessoa só colocou, mas em nome de toda a comunidade que discutiu, que debateu. Teve comunidade que fez roda de conversa, oficina. Teve outras comunidades que fizeram Google Forms, né? Enfim, elaboraram um outro instrumento com as mesmas perguntas que fosse mais fácil para as comunidades preencherem, né? De melhor compreensão, e isso já foi enviado, né? Tudo isso já foi enviado para o Ministério da Saúde, e agora sistematizar o que veio, né? De contribuição. E essa sistematização vai ser feita, né, juntamente com os representantes da sociedade civil, do movimento quilombola, da CONAC, Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONASEMS, né, os gestores estaduais, municipais. Vai ser feita uma oficina, né, interfederativa, e nessa oficina vai ser debatido o que veio na consulta e o que vai ser absorvido pelo texto, pela minuta da política. Ouça a edição completa do Repórter SUS na seção de podcasts no site brasildefato.com.br ou diretamente no Spotify. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Oi, meu nome é Maria e atualmente eu sou educanda do Cursinho de Educação Popular Flor de Maio. O coletivo Flor de Maio atua há mais de 10 anos na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, e hoje tem como sua principal atividade o cursinho pré-vestibular,
que busca auxiliar e preparar jovens e adultos periféricos para ingressar nas universidades do Brasil. E além disso, também temos outros projetos, como por exemplo o GAP, que é o Grupo de Astronomia Popular, que busca trazer observações e conhecimento para toda a população da cidade. O coletivo Flor de Maio é muito mais do que só um cursinho, do que só um grupo de astronomia. O Flor de Maio é um movimento, um ato político, um ato de resistência, e que a gente convida vocês para conhecer os nossos trabalhos. Peço para que vocês nos sigam nas redes sociais, @Coletivo Flor de Maio, e espero que vocês gostem do nosso trabalho. Bom, agora vamos trazer um assunto que nos anima demais. Não cansamos nunca dizer que é um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso bem viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te conectar ainda mais com o que realmente importa. E aí, já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. São 3 listas e entre elas você pode até escolher as notícias em inglês. Mas calma que tem também em português, viu? Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. E vamos falar sobre literatura antirracista agora. É que a autora Carolina Rocha lança hoje o livro A Culpa é do Diabo. A publicação traz uma análise profunda sobre o racismo religioso no Brasil e a resistência dos povos de terreiro. A obra examina as complexidades dos territórios e as histórias do racismo que expulsa as pessoas de suas casas de axé. Em entrevista ao BDF, a autora contou sobre o processo de escrita e as experiências que a levaram a abordar o tema. Carolina Rocha é conhecida como Dandara Suburbana e falou sobre o assunto no programa Conexão BDF, apresentado por Kaique Santos. Eu sou uma mulher de candomblé, uma mulher de terreiro. Já estava no doutorado quando comecei a escrever mais diretamente sobre o racismo religioso, fazer doutorado na UERJ. E, infelizmente, tive o meu terreiro, sofreu uma ameaça que não poderia funcionar, não poderia ter uma festa. E isso me chamou a atenção. Meu terreiro fica numa favela, na zona norte do Rio de Janeiro. E isso tudo me chamou muita atenção, de entender a complexidade do que a gente vive, de não poder hoje ter terreiros existindo exatamente nos lugares de resistência da cultura negra, que são as favelas, que são as nossas periferias e os nossos subúrbios. O livro revela como o racismo religioso, que remonta ao período colonial, se manteve presente nas comunidades contemporâneas, especialmente em favelas e subúrbios. Na verdade, o processo que a gente vive de racismo religioso no Brasil, ele é um processo do período colonial até os dias de hoje, Então ele não é inventado pelo crescimento evangélico ou por grupos evangélicos e não também pelos varejistas de drogas, que são popularmente chamados como os traficantes. É algo que acompanha toda a história do Brasil. Então a gente tem uma mudança dos protagonistas dessa violência, mas de maneira geral, a gente vive numa sociedade racista que demoniza e criminaliza as tradições de matriz africana. A nossa cultura, a nossa espiritualidade, ela nos fortalece. Então, dentro do projeto, tanto de tráfico transatlântico negreiro, do projeto aí violento que a gente viveu com a população negra nesse país, toda a nossa cultura foi atacada, a nossa espiritualidade, as nossas tradições. E é assim até hoje, O samba já foi proibido, o funk vira e mexe é criminalizado, a própria capoeira, Então todos os ritmos de tradição de matriz africana, toda a nossa cultura passa por esse processo de violência. E com os terreiros essa violência ainda é maior, porque é ali que está a nossa espiritualidade, porque a gente teve um processo de demonização, em que a gente tem todas as nossas espiritualidades, as práticas, todos os nossos rituais foram reduzidos ao potencial para o mal, foram reduzidos a um possível pacto com o diabo, enfim. E isso tudo faz parte de um projeto racista que nega,
tudo que é coisa de preto, né? Que é uma expressão que foi usada pejorativamente contra nós, mas hoje a gente tem ressignificado. Então, os terreiros são espaços de resistência, os terreiros são espaços onde a gente se organizou em torno de famílias, se organizou em torno de oferecer uma educação, de oferecer ciência, medicina tradicional, né? Então, o terreiro, ele cumpre esse lugar civilizatório mesmo para um povo negro, excluído, né, com uma desigualdade absurda nesse país e que durante muito tempo não podia existir em lugar nenhum. Então, o terreiro, ele acaba criando esse espaço de existência, principalmente para pessoas negras na sociedade brasileira. A escritora apontou ainda a falta de representatividade nas escolas, onde o ensino de cultura e espiritualidade afro-brasileira continua sendo um desafio. A gente tem um problema sério que é a gente não ter a Lei 10.639, né, o ensino da cultura, né, africana, afro-brasileira, afro-indígena dentro das escolas, ainda como uma realidade. A gente ainda tem muitos desafios. Então a gente tem uma escola que não contempla a nossa história, ao mesmo tempo a gente tem toda uma sociedade que já tem vários estereótipos racistas em relação a existências negras, às tradições culturais e espirituais de matriz africana, e isso vai se intensificando. É muito importante ter pessoas de terreiro e pessoas negras pesquisando o assunto, porque a gente consegue complexificar isso melhor, né? Então, o meu grande incômodo na atualidade é porque a gente também fala dos grupos evangélicos de maneira muito generalizada e coloca geralmente essa oposição entre evangélicos e povo de terreiro. De certo, muitas igrejas e denominações fazem aí um ataque frontal aos terreiros e acabam incitando campanhas, né, que vão demonizar e criminalizar esses espaços. Mas quando a gente olha para o que a gente chama de evangélicos hoje no Brasil, a gente também está falando de uma maioria de uma população negra. Então, entender que complexidade é essa, que nos coloca alvo do racismo, mas ao mesmo tempo faz pessoas negras odiarem a sua própria história e a própria história da sua cor, das suas tradições, do seu povo, né? Então, o que isso causa no Brasil? Quando a gente vai falar dos bandidos, também dos chamados, entre aspas, traficantes evangélicos, a gente está falando de uma realidade de favela e periferia, onde é o lugar que a favela é o quilombo e que muitas vezes os terreiros têm sido negados e têm sido expulsos. Então, é uma complexidade muito grande, que a gente está falando de pessoas negras, né, que estão aí em conflitos, muitas vezes, dentro das áreas de favelas, subúrbios e periferias, e como que a gente analisa isso sem a gente criar ainda mais estigmas, ainda mais estereótipos sobre pessoas negras, né? Então, por exemplo, hoje os terreiros são alvo, uma pessoa de terreiro, ela corre risco de vida, né? Isso é muito sério, né? Casas incendiadas, depredadas. A gente acabou de ver o caso da Tainá, que vocês cobriram muito bem, que teve seus fios de conta, né? Algo que é sagrado para a nossa espiritualidade, jogado fora num hospital na Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro. Então a Tainá estava fazendo um tratamento, foi tomar um banho, uma funcionária do hospital jogou os fios de conta fora, já tinha criticado a espiritualidade dela, falado que ela precisava de Jesus. Então, um ataque frontal aos direitos humanos, um ataque frontal à liberdade de crença e à liberdade religiosa que nos é garantida por lei. Mas de onde vem isso? Não basta a gente só ter um discurso punitivista, não basta só a gente criminalizar, dizer, vai pra cadeia. É certo, as pessoas identificadas por causar essa violência, o racismo religioso, elas precisam sim de sanções, mas a punição não vai resolver. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, e esse livro vem muito nesse intuito, de complexificar essa relação. A obra será discutida em uma roda de conversa nesta segunda às 14h na Casa 5, no bairro do Bexiga, em São Paulo. O livro A Culpa é do Diabo também propõe uma reflexão sobre as formas de resistência e a possibilidade de cooperação entre as comunidades negras. O evento de lançamento contará com a participação da escritora Cidinha da Silva. Lembrando aqui, a obra será discutida em uma roda de conversa nesta segunda às 14h na Casa 5, no bairro do Bexiga, em São Paulo. E a edição do Bem Viver desta segunda fica por aqui. Lembrando que quem está na Grande São Paulo pode nos ouvir diretamente pela Rádio Brasil de Fato 98,9 FM. Mas quem não estiver na Grande São Paulo pode ouvir também, tá? É só entrar no brasildefato.com.br. E também temos o orgulho de ir ao ar em diversas rádios pelo país.
A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima quinta e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.